Hoje eu vou mostrar para vocês as principais vantagens e desvantagens de se trabalhar numa exchange ou numa casa de aposta. Qual a diferença entre elas, o que uma tem de bom, o que a outra tem de bom, o que uma tem de ruim e o que a outra tem de ruim. Então fica comigo nesse vídeo e a gente vai ver, você vai saber direitinho aí diferenciar uma exchange de uma casa de aposta e saber onde aplicar o seu dinheiro. Vamos lá? Antes de mais nada, eu sou o Alê, esse é o canal do Clube Tips, um canal onde você aprende estratégias, métodos, a forma de gerenciar sua banca, tudo para você ser lucrativo ou fazer do mundo dos investimentos esportivos a sua renda, a sua fonte de renda principal. Então, se você tem interesse nesse assunto, se inscreve no canal aqui caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho para você receber os nossos vídeos, receber os alertas dos nossos vídeos. E se você achar no final lá que esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Ou então deixa já, fortalece o nosso trabalho aí. Depois esse vídeo vai poder chegar para mais pessoas aí. E o canal do Clube Tips vai estar ajudando cada vez mais pessoas a encontrar um caminho bacana aqui dentro do mundo dos investimentos esportivos. Eu vou falar também para você da BetBox, que é uma parceira do canal Clube Tips aqui, uma exchange, uma white label, um espelhamento da Betfair, onde você encontra vantagens sobre trabalhar na Betfair. A Betfair já é um lugar ótimo para se trabalhar, mas dentro da BetBox você ainda tem algumas vantagens. Deixa eu te mostrar algumas coisas aqui, ó. Uma coisa muito bacana que foi colocada esses dias na BetBox. Esse botãozinho aqui, ó. Stats. Depois vai ter automação também. A gente vai falar disso ainda. Hoje eu quero falar para você do My Stats. A hora que você clica aqui, ó, você já vai ter esse botão aqui, ó, logar com BetBox. E aí você vai cair aqui, ó. Basta você ter R$ 200 na sua banca e você tem acesso ao My Stats. Isso daqui é um site pago, um serviço pago, que você tá aí, ó, recebendo na boa, na moral, por ser cliente da BetBox. Então, aqui dentro do MyStats, olha só, vamos pegar, vou fazer rapidinho com vocês aqui um exemplo. Eu entrei no MyStats, vou selecionar os jogos de amanhã, por exemplo. Eu estou numa segundona aqui, ele vai selecionar os jogos da terça. Aí eu venho aqui, ó, já está pronto, ó, recomendados. BTTS, ambas marcam. Já deu aqui, ó, a listinha dos melhores jogos em ambas marcam. Olha aqui, ó, 62% dos jogos, 72, 65, 69. E sabe o que quer dizer esse verdinho que está em volta do número aqui, ó? Quer dizer que ele já tem odd, já tem mais valor, já tem mais EV para você trabalhar. Quando ele tiver verdinho aqui, ó lá, a odd tá 1,81. Você tem 62% dos jogos acontecendo esse ambas marcam. Você já tem valor para colocar em pré-live. Quer coisa mais fácil que isso? Então, cara, cria sua conta na BetBox se você ainda não tem. Deixa lá um saldo de R$ 200 e você tem acesso ao MyStats. Aqui eu dei só um exemplo de um BTS, mas você tem, ó, over 0,5 HT, over 1,5, 2,5, favorito, visitante favorito, casa, e você pode criar os seus filtros, enfim, cara, tem uma infinidade de opções aqui. Além disso, a BetBox te oferece o melhor suporte. Você tem um link aqui embaixo desse vídeo, você já tem dois links, na verdade. Um para o suporte, para você conversar com o suporte da BetBox direto lá no Telegram. Então, se você tem uma sugestão para dar, eu gostaria que aqui na BetBox tivesse tal mercado, sei lá. Vai lá dando suas sugestões, tudo vai ser anotado e vai ser estudado para ver se é viável ou não. Ou então, se você tiver um problema para ser resolvido, você vai ter gente te atendendo lá. Diferente de muitas casas por aí que você fica horas num chat ou tem que enviar um e-mail e ficar esperando atendimento, aqui você conversa direto com o suporte. Outra coisa muito legal que tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, Clube BetBox, um grupo no Telegram onde o pessoal coloca lá as análises, as listas dos melhores jogos do dia, debate sobre os jogos,
traz informações sobre as partidas, indica entradas ao vivo. Cara, um grupo muito bom, muito bacana, que tá demais. Basta você ser cliente BetBox, ter uma continha, um saldinho de R$200 para ter acesso ao MyStats, ou já se inscreve aqui, já entra aí no link para fazer parte do Clube BetBox. Beleza? Vamos lá então falar das principais diferenças entre a Exchange e a casa de aposta. Uma das principais diferenças é o modelo de aposta. Quando você coloca a sua aposta lá, quando você entra no mercado, numa Exchange você está apostando contra outros apostadores. Numa casa de aposta você está apostando contra a casa. Tá, mas o que isso implica? Qual é a diferença na prática? Primeiro que apostando contra outros apostadores, você tem odds mais justas, porque elas são reguladas pelo mercado. Tem um grupo de pessoas entrando a favor aquele evento, tem um grupo de pessoas entrando contra, e isso vai se equilibrando, e você tem a odd definida pelo mercado. Na casa de aposta, a casa tem como interferir na formação dessa odd. Então, se ela vê que está entrando muito dinheiro para um lado, ela vai lá e dá uma derrubada. Ela regula, ela tem influência para deixar essa odd mais alta ou mais baixa. Ela meio que induz para que lado vai entrar o dinheiro. Outra coisa, outra diferença que a gente tem entre exchange e casa de aposta, vamos dizer assim. E aqui nem é tanto uma diferença. Uma cobra a taxa sobre o prêmio, então toda vez que você tem um green, a exchange vai te cobrar uma porcentagem desse lucro. No caso da BetBox, que é a parceira aqui do Clube Tips, você tem uma cobrança de uma taxa de 5,6%. Se você operar direto na Betfair, essa taxa é um pouco maior aí, quase 1% maior, 6,5%. A casa de aposta não tem essa taxa sobre o prêmio, mas você tem odds mais injustas, vamos dizer. Por quê? A casa ela não está descontando ali do seu prêmio, mas ela já está embutido essa porcentagem, esse ganho dela, que é o juice. Então vamos supor que você tem lá um handicap, o time A contra o time B. Você nunca vai encontrar uma odd 2 para cada lado, se ambos têm 50% de chance. Então a casa sempre vai pôr ali 1,90, 1,91, 1,92. Por quê? Porque ela já está tirando alguns tiques lá do que a gente chama de juice, que é uma porcentagem que a casa vai lucrar independente do lado que os apostadores entrarem. Então não tem a taxa sobre o prêmio, mas tem o juice, que é uma porcentagem que já está embutida dentro da odd. Então, desvantagem aqui para os dois lados. Falando ainda sobre modelo de apostas, quando a gente tem aposta numa exchange, você tem um risco de calote baixíssimo. Por quê? Porque a casa não depende dela ter um patrimônio, um dinheiro para te pagar. Ela simplesmente vai transferir o dinheiro. Você tem pessoas entrando em back, que é a favor. Então, vamos supor lá, tá jogando o Real Madrid e o Barcelona. E aí você tem uma quantidade de pessoas entrando na vitória do Real Madrid. Só que essas pessoas só vão conseguir entrar nesse mercado se tiver outras apostando em que o Real Madrid não vai ganhar, no contra a vitória do Real Madrid. Então, se o Real ganhou, o dinheiro sai de quem apostou contra e vai para quem apostou a favor, e vice-versa. Então a casa ela só está transferindo o dinheiro de quem perdeu para quem ganhou. Na casa de aposta, diferente da exchange, é a casa quem banca. Então, se você tem uma entrada bem grande para um lado, muito dinheiro entrando para um lado, a casa vai derrubando a odd, mas entrou mais dinheiro de um lado que do outro, e o lado em que entrou mais dinheiro deu green, a casa tem que se virar e bancar esse pagamento do prêmio. Então, é a casa quem desembolsa o valor do prêmio. E aí você tem casas e casas. Você tem as casas gigantes que operam praticamente no planeta todo e que são muito sólidas financeiramente e que sempre vão te pagar, você não vai ter problema. Mas você tem casinhas de todo jeito. Você tem casas menores, casas
mais duvidosas, enfim. Tudo isso você tem que pôr, avaliar o risco, pôr na ponta do lápis aí o quanto vale a pena você estar dentro dessas casas que têm menos poder financeiro, vamos dizer assim. Outro ponto que é bastante interferido pelos modelos de aposta aqui é o cash out. Então, o que é o cash out? É aquele botãozinho onde você consegue encerrar a sua aposta durante o jogo e recolher o lucro que você tiver lá dentro. O cash out dentro de um modelo exchange, ele é muito mais justo. Por quê? Porque ele vai estar obedecendo ali as odds de quem está entrando contra e quem está entrando a favor. Então vamos supor que eu apostei lá no over 2,5 e daí saiu um gol logo depois que eu apostei. Se eu quiser já tirar o dinheiro que eu já estou ganhando ali uma parte do meu lucro total, eu já vou estar ganhando assim que sair o primeiro gol, caso ele saia rapidamente, logo depois que você pôs a sua aposta. Se você apertar no cash out lá e já sacar esse dinheiro, ele vai te pagar um valor muito mais justo porque ele está sendo regulado pelo mercado. Diferente dentro de uma casa de aposta, onde é a casa que determina. Então, boa parte desse lucro ela já está pegando para ela. Ela nunca vai te oferecer uma odd justa para o cash out. Quem tem pressa de pegar dinheiro mais rápido ou quem tem estratégia para caso aquele evento estiver sendo atendido parcialmente, você já sacar, tem que operar numa exchange. Se você é um trader, se você opera no ao vivo e pretende encerrar a sua aposta, você tem que trabalhar numa exchange. Se você trabalhar na casa de aposta, você vai perder e muito, porque ela vai comer boa parte do seu lucro. Tenha certeza disso, pode comparar no dia a dia. Outro ponto muito bacana dentro de uma exchange é o recurso de programar odd. Isso permite que as exchanges sejam um lugar para trabalhar quem quer colocar uma aposta punter antes do jogo começar, já deixa a aposta lá. Permite que você trabalhe como trader, que é o lugar ideal para você trabalhar como trader, é só na exchange que vale a pena. O trader é aquele cara que trabalha comprando e vendendo posições durante um jogo. E esse recurso de programar odd te permite trabalhar como pump trader. O que é isso? Bom, eu vou apostar, por exemplo, no over 1,5, mas a odd está muito baixinha no começo do jogo, eu quero esperar essa odd subir um pouco. Então eu coloco lá, a odd, por exemplo, está 1,30, eu programo ela para 1,50. Deixo lá, clico no botãozinho manter, o jogo começa, conforme o jogo vai se desenrolando e não sai gol no começo do jogo, essa odd vai subindo, a hora que ela bate em 50, a minha aposta entra automaticamente. Na casa de aposta, a grande maioria delas, ou você entra no 1,30, ou você fica assistindo o jogo, esperando a odd subida e faz a sua entrada manualmente. Quando você está usando uma exchange, você consegue programar isso, caso você não consiga acompanhar o jogo. Então é um recurso muito bacana. Algumas plataformas de aposta até apresentam esse recurso, mas na grande maioria das casas, e a gente está falando das casas tanto europeias, que são as mais recreativas, quanto as asiáticas, que são as mais profissionais, a imensa maioria das casas você não tem esse recurso. Falando sobre os mercados, aí a exchange vai levar uma desvantagem em relação à casa de aposta. Embora existam muitos esportes dentro de uma exchange, lá você... Vamos dar uma puxadinha aqui só para dar uma olhada? Ó, por exemplo, aqui, ó, você tem, ó, automobilismo, basquete, beisebol, bilhar, boxe, ciclismo, corrida de cavalo, corrida de galgos, né, que é os cachorrinhos. Cara, cricket, dardo, muita coisa aqui, ó, futebol americano, australiano, até sobre política aqui, ó, quem vai ganhar a eleição em tal país, MMA, enfim, tem bastante mercado, sim. Mas, ainda assim, é uma variedade muito menor do que a casa de aposta. Você tem algumas casas de apostas que, dentro do futebol, por exemplo, você tem várias opções sobre escanteio, lateral, jogador para tomar cartão para o time. Dentro das exchanges, isso é um pouco mais limitado. Então,
no quesito mercados, as casas de aposta, principalmente as europeias, as grandes casas aí, elas vão oferecer uma variedade maior de mercado. O suporte. Bom, o suporte, a gente tem suporte praticamente de todo jeito, tanto na exchange quanto na casa de aposta. A gente tem suportes bons e ruins. A BetBox, que é a parceira do Clube Tips, essa eu garanto que o suporte é nota 10. Por quê? Porque você não fala com o robô, você não fala através de e-mail, você entra num grupo do Telegram e conversa direto com as pessoas do suporte. Então, isso faz uma diferença enorme. Você tem casas, principalmente as grandes casas de aposta, onde você entra numa fila de chat que às vezes leva 2, 3, 4 horas para você ser atendido. Outras vezes você só consegue conversar através de e-mail, você tem que enviar um e-mail falando aquilo que você precisa e espera a resposta, e aí essa comunicação muitas vezes demora muito mais do que a gente desejaria. Então, falando de suporte, a Exchange BetBox, por exemplo, eu garanto que o suporte é nota 10, bate em qualquer outro suporte aí, ou igual ou melhor do que todos os outros que você vai encontrar por aí. Beleza? E finalmente um ponto que é crítico e que faz toda a diferença para quem quer ter futuro dentro do mundo das apostas esportivas, que é a bendita ou maldita limitação. Dentro das exchanges não existe limitação. Os apostadores lucrativos têm a liberdade de continuar apostando e ir aumentando sua banca, aumentando sua stake e cada vez colocando dinheiro maior lá dentro, inclusive as big stakes. E aí é lógico que vai depender do mercado, vai depender do jogo, do campeonato. Você consegue colocar valores absurdos, enormes dentro de uma aposta. Na casa de aposta, a gente já tem um grande problema quanto a isso. As casas chamadas europeias, que são essas mais recreativas, e onde estão as gigantes aí, Bet365, Betano, casas desse tipo, elas vão te limitar. Se você encontrar um método lucrativo, começar a replicar esse método, cara, vai passar alguns poucos meses e você vai receber uma mensagem no seu e-mail lá ou dentro da própria casa falando que você só pode apostar um valor de R$8, R$10 e aí você já era, você não consegue apostar valores maiores, você está limitado pela casa. Existem as casas asiáticas, tipo a Pinnacle, que é sim uma ótima casa de aposta e que não limita, porém você tem um limite muito menor de quantidade de dinheiro que você consegue colocar. E aí você entra com aquela quantia de dinheiro, automaticamente você muitas vezes já derruba aquela odd. E aí, se a gente for falar de campeonatos menores, cara, nem é tanto dinheiro assim, coisa de às vezes 250, R$300, você já derruba o valor de uma odd. Então, se você pensa em ter um futuro aqui dentro, em aumentando sua banca e consequentemente aumentando sua stake, você vai acabar se dirigindo para uma exchange quase que inevitavelmente, porque é o lugar mais fácil onde você consegue colocar dinheiro. Assim, pessoal, para eu fazer esse vídeo, a gente acaba generalizando um pouco, falando, juntando no nome casa de apostas, muita coisa. Então, aqui a gente está falando de 90%, 95% das casas, que são as casas recreativas, que são essas que a gente vê bastante por aí. Também algumas casas asiáticas onde a gente sabe que funciona um pouco diferente, por exemplo, nessa questão de limitação, mas que você derruba a odd muito fácil. E aí você tem algumas plataformas também, que às vezes você consegue colocar um pouco mais de dinheiro, muitas vezes, na verdade. Ou então, quando você começa a ter stakes muito maiores, você tem que começar a selecionar quais campeonatos vai atuar, enfim.
Isso tudo é conversa que dá para a gente falar bastante aqui, mas de uma forma bem generalizada, as grandes diferenças são essas daí. Beleza? Então, assim, tem vantagem de um lado, tem vantagem do outro. Eu, que estou há mais tempo aqui dentro do mercado e que já consegui aumentando um pouco mais a minha banca, migrei para o lado da exchange, é lá que eu consigo trabalhar de uma forma muito mais bacana. Tive sim algumas não várias até, limitações aí em casas de aposta e fui meio que expulso das casas de apostas, acabei chegando nas exchanges aí, beleza? E aí eu, como membro do Clube Tips, abracei essa ideia aí do uso da BetBox, que está se mostrando cada vez melhor aí, uma exchange de muita qualidade que está ofertando cada vez mais recursos para nós apostadores. Beleza, galera? Se esse conteúdo foi bacana para você, se você conseguiu aprender alguma coisa que você não conhecia até então, deixe seu like, dê essa oportunidade de mais pessoas conhecer também, de mais pessoas receber esse vídeo. Beleza? Obrigado pela companhia de vocês aí. Clube Tips, somos poucos, mas somos bons.